Além da abolitio criminis, existe uma outra hipótese na qual a lei penal vai retroagir para beneficiar o réu. É a chamada novatio legis in melius, ou seja, quando a lei posterior é mais branda e, portanto, deverá retroagir para beneficiar o réu. O nosso Código Penal trata dessa situação no parágrafo único do artigo 2º, estabelecendo que a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Um exemplo concreto de novatio legis in melius é a alteração que ocorreu recentemente no artigo 127 da Lei de Execução Penal. Antes de 2011, o artigo 127 da Lei de Execução Penal tinha a seguinte redação: o condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando um novo período a partir da data da infração disciplinar. Tempo remido é o tempo descontado da pena em razão do trabalho realizado pelo preso ou então pelo estudo. A cada 3 dias trabalhados pelo preso, reduz-se 1 dia de pena. Além disso, a cada 12 horas de frequência escolar, reduz-se 1 dia de pena. Isso se chama remissão e o tempo que se reduz da pena se chama tempo remido. Recentemente, esse artigo 127 foi alterado pela Lei 12.433, de 29 de junho de 2011. E agora o artigo 127 tem a seguinte redação: em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Percebam, portanto, que, antes de 2011, se o preso praticava falta grave, perdia todo o tempo remido. Atualmente, não. Atualmente, se ele cometer uma falta grave, ele perderá apenas 1/3 desse tempo remido. Estamos diante, portanto, de uma novatio legis in melius que, por ser mais favorável, deve retroagir para beneficiar os presos que praticaram falta grave antes de 29 de junho de 2011, que foi a data de alteração do artigo 127 da Lei de Execução Penal. Como nós acabamos de ver, o nosso Código Penal determina que, se a lei posterior é de qualquer modo favorável ao réu, ela deverá retroagir. Mas, em algumas situações, a lei penal posterior terá dispositivos mais benéficos, mas também poderá ter dispositivos desfavoráveis ao réu. Diante disso, a doutrina suscita a seguinte questão: será que é possível a combinação de 2 leis diferentes para favorecer o réu? Ou seja, o juiz pode utilizar os dispositivos mais favoráveis contidos na lei anterior e os dispositivos mais favoráveis previstos na lei posterior? Bom, vamos partir de um exemplo para entender melhor esse problema. A antiga Lei de Drogas, que é a Lei 6368 de 1976, punia o traficante com uma pena de 3 a 15 anos. Em 2006, entrou em vigor a nova Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, e que pune o traficante com uma pena de 5 a 15 anos. Sem dúvida, no que se refere à quantidade de pena, a nova Lei de Drogas é desfavorável ao réu e não pode retroagir. Isso é claro. Mas o parágrafo 4º do artigo 33 da nova Lei de Drogas estabelece que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3 se o réu é primário, tem bons antecedentes e não integra a organização criminosa. Então, se uma pessoa praticou o crime de tráfico de drogas no ano de 2005, é possível aplicar a pena de 3 a 15 anos prevista na Lei de Drogas anterior e também aplicar a redução de pena prevista na nova Lei de Drogas, no parágrafo 4º do artigo 33, que nós acabamos de ler? Ou seja, é possível combinar os dispositivos favoráveis das 2 leis? Essa pergunta divide a opinião da nossa doutrina.
Parte da doutrina acredita que não pode haver a combinação de leis penais porque, assim agindo, o juiz estaria legislando, ou seja, ele estaria criando uma terceira lei. Essa era a opinião, por exemplo, do autor Nelson Hungria e também de outros autores clássicos. Mas, atualmente, a opinião que prevalece na doutrina é que é sim possível a combinação de leis para favorecer o réu. Essa é a opinião, por exemplo, dos autores Paulo Queiroz, Bittencourt, Basileu Garcia, Delmanto, Rogério Grego, Flávio Monteiro de Barros, Damásio de Jesus, Luiz Flávio Gomes, entre outros autores. Infelizmente, os nossos tribunais superiores, o STJ e o STF, ainda não pacificaram essa questão. Existem tanto decisões favoráveis à combinação de leis quanto decisões contrárias à combinação de leis.